Uma boa noite a todos. É uma satisfação estar em mais uma reunião aqui, mais um sábado dos Inconformados. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aí? Levanta a mão, por favor. Aqui, mais alguém ali também, lá. Vocês são muito bem-vindos. Lá também levantou a mão meio encabulada, né? Levanta mais alto aí agora. Lá, ali tem uma encabulada ainda, uma lá já criou coragem. Vocês são muito bem-vindos. Nós somos os Inconformados, jovens imperfeitos que buscam na perfeição de Jesus, ser cada dia mais parecido com Ele. Você é sempre bem-vindo. Nós não estamos todos os sábados aqui, mas todos os sábados nós, de alguma forma, nos reunimos como Inconformados e você é bem-vindo. Hoje, nessa noite, eu quero falar com você sobre o tema que eu coloquei, o título da mensagem é Para Onde as Suas Escolhas Estão Te Levando. Já fica de cara uma pergunta aí sobre aonde as suas escolhas, aquilo que você está determinando na sua vida, estão te levando. Porque, na verdade, todos nós fizemos e precisamos e devemos fazer escolhas. Todos nós fizemos escolhas. Você, para estar aqui, tomou uma decisão, fez uma escolha de vir até aqui. Então, sejam escolhas boas ou ruins que a gente faz na nossa vida, nós fizemos escolhas. Nós precisamos fazer. Sejam elas certas ou erradas, nós todos fizemos decisões. E a verdade é que essas decisões que a gente faz, que eu e você fizemos todo o tempo, em todo momento, nos levam a algum lugar. Como eu falei, a decisão que você tomou de vir aqui te trouxe até aqui. Agora, a decisão em você casar vai determinar em você passar o resto da sua vida com a pessoa que você está escolhendo casar. A faculdade que você escolheu ou vai escolher fazer vai determinar a sua profissão, aquilo que você talvez faça para o resto da sua vida. Talvez quantos filhos você vai ter, a escolha de vamos ter mais um filho, vamos ter dois, ou vamos fazer mais um, dois, três, é uma escolha que vai determinar o resto da sua vida. Eu tenho 3 filhas. E eu e a minha mulher estamos orando, conversando, vamos ter mais um ou não vamos ter? Aí talvez você, misericórdia, ele é louco da cabeça. São escolhas. Escolhas que nós precisamos pensar bem. Por quê? Porque mais um filho é para o resto da vida. Mais um filho. Se dizem que um filho até os 18 anos, tu gasta R$1 milhão para criar, eu já estou em 3 milhões até os 18. Mais um é mais 18 milhões, mais 1 milhão até lá. Então, escolhas. Qual o carro que eu vou comprar? O carro A ou o carro B? A escolha que eu fizer, eu vou colher vou colher coisas da escolha que eu fiz do carro. Se o carro gasta tanto ou o carro é mais econômico, se eu vou comprar uma casa ou um apartamento, eu comprei uma casa, eu tenho que saber que vai dar mais manutenção que um apartamento, onde tem uma imobiliária, onde tem um síndico, onde tem manutenção preventiva do prédio. São escolhas que eu e você fizemos que determinam tudo na nossa vida. Agora é óbvio que existem escolhas que vão mudar, como ter um filho, que vai mudar radicalmente, ou escolher com quem eu vou casar, e escolhas mais simples, mas tudo são escolhas. E para falar sobre isso, é curioso que até você que está assistindo pela internet aí, está em casa, ou você vai assistir depois, você é muito bem-vindo também. E muita gente vem falar comigo assim, pastor, eu escuto as suas pregações no sábado lá, todo sábado que tem eu estou assistindo lá. E várias pessoas já me comentaram sobre isso, pessoas mais velhas.
E teve uma vez que falou assim: pastor, eu sempre acompanho as suas pregações lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal, que o senhor sempre dá no meio, o senhor dá ali uma... Sempre... Como é que o pessoal recebe? Daí eu parei para pensar, sei lá como é que eles recebem. Gostando ou não gostando, estão lá, estão indo. Então, essa mensagem aqui de hoje, eu não quero que seja uma patada na sua cara, tá? Mas vai fazer você refletir em como você está vivendo a sua vida e para que norte, para que rumo você está tomando, e talvez para você se torne um tapa na cara, ou, pastor, veio com os 2 pés hoje aí, ou não. Então eu quero dizer para você que hoje eu quero falar sobre escolhas, e para falar sobre isso, eu quero ler 3 versículos da palavra de Deus que está lá no Novo Testamento, 3 cartas de Paulo. Se você lê a Bíblia, você já deve ter ouvido falar sobre esses textos que eu vou lhe dizer. O primeiro está em Colossenses, diz assim: Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, escreve esse versículo aqui. E depois lá em Filemão, diz assim, o mesmo Paulo escrevendo a outra pessoa agora, a uma pessoa específica: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Beleza? Outra carta de Paulo, agora também a uma pessoa específica: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Eu quero falar especificamente sobre Demas aqui, citado nesses 3 versículos que eu acabei de ler. Esse homem chamado Demas, os relatos que a Bíblia relata sobre ele, que fala sobre ele, são nesses 3 versos aqui que eu acabei de ler. 3 citações de Paulo, e nessas citações nós podemos ver, inclusive, que Paulo cita, quando ele escreve a Filemão, ele cita Demas como um dos seus colaboradores. Então, lá em Colossenses, ele fala: Lucas, o médico amado, lhes manda saudação, mandou um abraço para vocês aí. E Demas também. Já estava com Paulo, Demas já andava com Paulo, como Lucas. Esse Lucas aqui é o que escreveu o Evangelho de Lucas, o médico. E depois, ele cita, na carta para Filemão, Paulo diz, daí ele cita outros ali: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Aqui, a palavra colaborador, no original grego que foi escrito, o significado é companheiro de trabalho. Demas era literalmente um colaborador do ministério evangelístico de Paulo. Demas era um amigão de Paulo. Demas era um parceiro de Paulo. Paulo, quando escreve essas cartas, e ele vai iniciar a carta ou encerrar a carta, ele cita os amigos que estavam com ele. Se Paulo fosse hoje, ele ia mandar um WhatsApp, mandar um áudio, que eu acho que ficava melhor. Dizer assim: estou aqui, Demas está aqui mandando um abraço para vocês também, hein? Que Deus abençoe vocês. Por quê? Porque eles eram amigos, eles eram colaboradores, eles eram companheiros de ministério. E esse cara é o típico exemplo de uma pessoa que começa bem e termina mal. Um exemplo de que no meio desse processo que nós lemos desde lá de Colossenses, que Paulo cita ele a primeira vez, passado algum tempo, alguns anos, nesse intervalo de tempo até chegar a carta de 2 Timóteo, porque a carta de 2 Timóteo é a despedida de Paulo, foi a última carta de Paulo que Paulo escreveu. Paulo já está preso em Roma,
e dali ele é decapitado. Se você ler uns versículos antes, se eu não me engano, 7, a gente leu 9, quando diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Procure vir logo, por quê? Porque Paulo já sabia que a hora dele tinha chegado. Se você ler o versículo 7, 2 versículos anteriores, é o famoso versículo que todo mundo conhece, que diz: combati o bom combate, porque Paulo já sabia que a hora dele tinha chegado. Mas, nessa hora, Demas já não estava ali. Então, nesse período, Demas nos leva a entender que as escolhas que ele fez, as decisões que ele tomou para a vida dele, foram decisões que fizeram amar mais este mundo. E quando eu falo mundo, eu não estou falando o planeta Terra. Eu estou falando o mundo fora do centro de Jesus, o mundo que não conhece, que não se entregou para Cristo. Era isso que o Paulo estava se referindo aqui. Demas é um típico exemplo de alguém que começa bem e acaba terminando mal. E uma frase que o meu pai sempre me disse, e eu gravei isso, e eu nunca esqueci. Ele disse: não importa como um pastor começa o seu ministério, o mais importante é como ele termina o seu ministério. Porque ao longo dos anos, nós vimos e conhecemos grandes homens que foram homens de Deus, inspirados por Deus, que ao longo da sua caminhada tomaram decisões, fizeram escolhas que levaram eles a se perderem. Então, não importa como um ministério de um pastor começa, o mais importante é como ele termina. E eu vou dizer para vocês, começar uma faculdade de medicina na URGS não faz de você um médico. Começar uma faculdade de engenharia elétrica não faz de você um engenheiro. Você dizer que você é bicho de direito, sei lá, aí, hoje a URGS está meio queimada, né? Pensa numa faculdade boa aí, difícil, né? Você, entrei na universidade, difícil, 300 por vaga, entrei. Se você não terminar e você não concluir aquele curso, o que adiantou? Eu conheço várias pessoas que passaram na URGS e não terminaram. Que não concluíram, que não chegaram até o final. Então, começar algo não é tão importante como terminar algo e chegar em tal ponto. O que eu quero dizer com isso? É que eu e você estamos aqui, todo mundo é novo, todo mundo é jovem, tem mais ainda para viver do que já viveu. Não importa se hoje você é um homem, uma menina, uma mulher, um menino de Deus, e você busca isso. Se daqui a 30 anos você não estiver aqui, você está perdendo o seu tempo aqui. Se você não entender que as escolhas que você está fazendo hoje vai influenciar na sua vida amanhã e daqui a alguns anos, se você não entender que você precisa perceber quais são as escolhas, o que você tem feito da sua vida hoje, você vai ter problema e grande chance de se perder lá na frente. Paulo se refere a Demas dizendo: amando o mundo, amando este mundo, ele me abandonou. O que é amar o mundo? Amar o mundo é gostar de... mas é bom tomar uma cerveja, né, meu? E ficar meio... qual o problema? Amar o mundo é entender que não tem problema. E eu dar uma rebolada e botar um vídeo no TikTok ali, fazer sei lá como é que é o nome. Ou eu escutar uma música sertaneja, que só... ou é corno ou é corna. Um dos dois. E não, nada a ver, isso aí é... Amar o mundo é uma forma sutil
de eu compactuar com coisas que a Bíblia é contrária, que a Bíblia não autoriza, vamos dizer assim, que a Bíblia é contrária, e dizer que não, isso aí é legalismo, não, que o pastor já está sendo radical demais. Amar o mundo é uma forma sutil de achar, não, ter que ir em grupo de crescimento durante a semana e eu ir no culto domingo, eu não preciso disso aí, a minha fé é em Deus. Eu precisar de ir na igreja, não, a salvação é individual. Não, eu buscar conselho com um pastor, não é assim. A palavra de Deus, eu tenho a Bíblia. Amar o mundo é uma forma sutil de eu começar a relativizar coisas que a Bíblia tem bem concreta e bem firme, bem direta aqui. Ou você acha que Demas era um colaborador, era uma bênção para Paulo quando Paulo escreve a Filemon. O meu parceiro, o meu amigo aqui, o meu pastor auxiliar Demas, está te mandando um abraço. E de uma hora para outra, Demas acordou, olhou para Paulo e falou, não, nós estamos tudo louco, eu vou virar a cabeça e vou... Não. Eu fico imaginando Demas viajando e andando com Paulo, e eles ministrando, e milagres acontecendo, pessoas sendo convertidas, Deus usando a vida de Demas para falar, mas ao mesmo tempo que ele está ali, ele olha para o lado e fala, mas gatinhas meninas aqui de Tessalônica, né? Olha aquela ali, ó. E voltou a se concentrar aqui. Aí daqui a pouco dá uma olhada de novo. Vou lá tomar um vinho, meu. Aquele vinho, né? Tomou, chega o Demas. Não, só mais um pouco. Para, Paulo. E a coisa foi indo sutilmente. Vamos lá orar, Demas. Hoje eu não vou. Vou ficar mais um pouco na cama. Sutilmente as coisas foram acontecendo até levarem Demas a amar o mundo. O presente século, como algumas traduções dizem. Eu quero que você entenda que quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que fizeram escolhas e que levaram eles a tais consequências. Jonas foi parar dentro da barriga de um peixe, por quê? Porque ele fez uma escolha de não ir para Nínive, de ir para Tarsis. Foi uma escolha. Vou desobedecer, não quero ir para lá. Levou ele para dentro da barriga de um peixe. Foi pelas escolhas de José que fez ele se tornar o segundo maior homem do Egito. Quando ele abriu mão, quando ele fugiu de ter dormido com a mulher de Potifar, quando ele deu o melhor dele dentro da prisão, quando ele manteve o caráter dele, escolhas que ele fez quando ele estava lá na bad, lá na ruim, que levaram ele aonde ele está. E uma coisa a gente precisa entender, às vezes a gente olha para as outras pessoas e fala assim, uma vez eu atendi um senhor e ele disse assim, a vida do fulano foi muito mais fácil que a minha. As coisas caíram na mão dele de forma muito mais beijada que a minha. E ele começou como se a vida dele fosse a pior vida do mundo e a vida do irmão dele fosse a melhor vida do mundo. Nós temos, às vezes, a ideia de olhar para o outro e, para ele é fácil. Filho de pastor, neto de pastor, nasceu na igreja. Para ele é fácil, meu. O pai dele tem grana. Até eu me formaria em química. Não precisou trabalhar. E nós temos a tendência de justificar as escolhas que nós fizemos e que muitas vezes as escolhas nos levam a algum fracasso. E nós justificamos, dizendo que para o outro é mais fácil, o outro conseguiu,
por causa que alguma outra coisa mirabolante aconteceu que, pum, ele nasceu de um dia para a noite, filho do Neymar. Precisa trabalhar mais. Foi escolhendo encarar Golias, foi não tendo medo de enfrentar Golias, que Davi livrou o povo da mão dos filisteus. E foi esse mesmo Davi que, escolhendo cobiçar a mulher do outro lado da sacada e chamar ela para dormir com ela, foi essa escolha que o fez, na velhice, não ter ninguém que o acompanhasse para esquentá-lo. Foi as escolhas que ele fez que hoje nós vimos a sua história, e dentro da sua história nós vimos uma mancha do que não se deve fazer. Mas foram as escolhas que ele fez que nós podemos também aprender como, quando eu erro, que eu piso na bola, eu aprendo a reconhecer que eu errei. São escolhas. Tudo na nossa vida são escolhas. Gente, foi a escolha da bendita Eva e depois do filho da mãe do Adão, a escolha deles fez com que o pecado entrasse no mundo e que eu e você estivesse aqui hoje. Cheio de problema de saúde, tendo que trabalhar. Não, trabalhar nós ia trabalhar, mas nós não ia ganhar tão pouco assim, né? Cortar grama de casa, câncer, doença, pecado, morte, por escolhas. As nossas escolhas hoje têm o poder de definir muita coisa a respeito do nosso futuro. As nossas escolhas hoje têm o poder de definir muitas coisas a respeito do nosso futuro. Converse com alguém, no final aqui, que casou. Ela não vai te dizer, mas se você pudesse sentir o coração dela, talvez ela falasse assim, bah, se fosse hoje eu esperava mais para casar. Bah, se fosse hoje talvez eu não casaria com fulano. Mas tá casado, tem que ficar quieto. Casou, meu filho? Vai. São escolhas que talvez você é formado numa profissão, você trabalha numa coisa e você pensa, cara, se fosse hoje eu não teria cursado essa faculdade. Se fosse hoje eu teria tido filho mais cedo. Escolhas que a gente faz. Demas foi uma bênção no ministério de Paulo até certo ponto. Demas foi um colaborador. O que eu quero dizer para vocês e o que eu quero que a gente venha refletir nessa noite, não é nem o foco, eu não quero que você foque, é o que eu estou estudando, com quem eu estou namorando, isso você tem que pensar também. Quais escolhas você está tomando. Mas, o mais importante, quais escolhas eu estou fazendo hoje que estão me aproximando de Deus? Porque eu vou dizer para vocês, eu não tenho um Paulo, considerado o maior cristão, depois de Jesus a pisar nessa terra. Eu não tenho um Paulo, um apóstolo Paulo, para andar do meu lado, sendo o meu mentor, sendo o meu pastor. E mesmo se tivesse, Demas amou mais o mundo. Deixou o mundo o contagiar. O que eu quero que eu e você reflitamos nessa noite é quais escolhas eu e você estamos fazendo para nos aproximar cada vez mais de Deus. Ontem, para quem foi na vigília, o pastor Egmar falou muito sobre que nós precisamos mudar a nossa conduta. Porque se nós não tivermos uma mudança de conduta, não é evangelho, não é cristianismo, não é Jesus que está dentro de mim. O que eu quero que você entenda é que cada vez mais, Romanos 12:2,
que é: não se conformeis com esse mundo, com o padrão desse mundo, mas transformai esse mundo pela renovação da vossa mente. Cada vez mais, esse versículo precisa ser atual na nossa vida. Por quê? Porque cada vez mais, o certo vai se tornar errado. Cada vez mais, o que a Bíblia diz vai se tornar errado. Eu ouvi um pastor dizendo nesse tempo que daqui a um tempo, você dizer que você é hétero, vai ser crime, você vai ser preso. Você vai ter que dizer que você é bi, que você é gay, que você é qualquer outra coisa. Hétero você não pode ser. E de forma sutil, nós estamos começando a achar que, no fundo não tem problema. Gente, o Brasil está a ponto de legalizar o aborto. E tem gente que se diz crente, e em nome de Jesus que não tem ninguém aqui, nem um filho da treva sentado aqui, que ache que uma criança de 12 semanas, se eu não me engano, até 12 semanas não tem problema. Porque tu não conhece a história da pessoa que se foi estuprada, se foi isso, se teve isso. Tem pessoas que estão começando a amar o mundo e a ideia e a ideologia do mundo que não vê o problema. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz que antes, então é antes de uma semana de vida, antes da criança ser formada no ventre, ser gerada no ventre, Deus já tinha escolhido e separado as nações. Quem é você para achar que alguém tem o direito de dizer: Deus, não te mete, porque isso aqui foi um erro, essa criança pode morrer? O que eu quero que eu e você venhamos refletir nessa noite é o que e quais escolhas eu e você estamos tomando que de forma sutil está nos fazendo nos amoldarmos ao padrão desse mundo. Então, eu casar e eu me divorciar, isso acontece hoje, não. Eu jamais posso ser a favor. Acontece, infelizmente. Mas eu não posso levantar uma bandeira dizendo que não. Por quê? Porque Deus não fez algo para ser trocado assim. Eu preciso entender que a palavra de Deus diz que eu estou nesse mundo de passagem e que a minha casa, a casa daqueles que são filhos de Deus, não é aqui. Então tudo que eu construo aqui vai ficar aqui. E eu não posso viver a minha vida toda achando que Deus é só uma parte da minha vida, é só mais uma área da minha vida, o resto cuida eu. Não. Porque senão, eu tenho certeza que você não tem um apóstolo Paulo como mentor. Você não tem um apóstolo Paulo andando com você diariamente. E se tivesse, ainda assim você estaria correndo perigo de chegar no final da sua vida e alguém dizer assim: o Felipe Augusto, que muito pregou lá nos Inconformados, que tristeza. Pirou o cabeção. Já era feio com Jesus, ficou mais feio ainda sem Jesus. Largou, abandonou a fé. O Natan, que tocava ali, depois que nasceu o filho dele, largou fora, geral. Abandonou Jesus, abandonou tudo. O fulano casou, o mundo virou só entre ele e a esposa e... Não deixe que o mundo o convença
de que não é bem assim. Eu ter que prestar conta para o pastor, que o pastor está me cobrando que eu não fui no grupo de crescimento, ou que eu não estou participando das coisas. Não, isso aí não é bem assim. E eu quero dar 3 conselhos para você, para mim, para nos ajudarmos a tomar boas escolhas, boas decisões. 3 conselhos. O primeiro conselho: ore antes de tudo. Ore antes de tudo. Olha o próprio apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, antes, na primeira carta, ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Gente, se você vai comprar um carro, ore. Se você vai escolher entre uma casa, um apartamento, ore. Se você vai pensar em começar a investir naquela menina, ore a Deus. Se você vai pensar em vender algo, ore. Se você vai pensar em ter um filho, ore. Se você vai pensar em dar, abençoar alguém com alguma coisa, ore. A oração precisa estar precisa ser mais viciante do que o número de vezes que nós desbloqueamos essa porcaria aqui. Cerca de 10 mil vezes você desbloqueia isso aqui. Agora não sei se é por dia ou por semana. Se for por dia, nós estamos fritos. Não deve ser. Se você vai sair de casa, vai viajar, ore. Se você voltou, ore agradecendo. Se você chegou na igreja, Deus, obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Nós precisamos entender que a oração para o cristão é conversar com aquele que está nos guiando, com aquele que está nos orientando. Se eu vou conversar com a minha esposa, e a conversa vai ser, tu sabe que, vamos ter que discutir a relação aqui. Ore antes. Se você vai ter que chamar alguém, você é líder de grupo, e você vai ter que chamar o pica-fumo ali, para puxar a orelha dele, ore antes. Ore durante. Eu tenho o costume de quando alguém vem se aconselhar, a pessoa está sentada ali, e ela está falando, e eu estou olhando para ela, balançando a cabeça, eu estou assim, misericórdia, o que eu vou dizer para essa mulher? Senhor Jesus, me dá a palavra, eu não sei o que eu vou dizer. Ore todo o tempo. E eu já falei isso aqui, abrindo um parênteses, a primeira pessoa que eu conversei, a primeira pessoa que eu aconselhei, quando eu comecei a trabalhar de tempo integral aqui na igreja, eu não era pastor ainda, mas uma mulher ligou aqui para a igreja querendo aconselhamento, caiu para mim, eu sentei, abre o coração. Começou a choradeira e pastor, me chamava de pastor. Matei meu marido. Hã? Não, tá brincando. Algo figurativo, isso não. Resumindo, ela já tinha várias medidas protetivas contra o marido, porque o marido agredia ela e batia, e aquele caos todo. E numa das vezes ela estava cozinhando e ele chegou para agredir, ela jogou a banha quente nele, ele se queimou todo, deu 3º grau, foi para o hospital, ficou internado, pegou uma infecção e morreu. E ela estava na minha frente, pastor, o que eu faço? Misericórdia, eu estava assim, sangue de Jesus, orando, fecha parênteses. Não é para você orar só quando a coisa está fora de controle. Quando a coisa que você acha que está sobre o seu controle, você tem que orar também. Porque sabe o que acontece? Antes de você tomar a decisão, você tem que orar. Porque o que eu mais atendo é jovem que vem falar assim, pastor, estou gostando da fulana. Já beijou ela? Já ficamos já. Não, mas nós estamos orando. Orando para quê? Animal, falo para ele. Tu não gosta dela? Gosto. Ela gosta de ti? Gosto. Tu já não beijou ela? Beijei. Tu está orando para quê?
Para fazer Deus de trouxa? Para dizer o quê? Ou tu está orando para Deus tirar o sentimento que tu tem por ela? Nós precisamos entender que não é quando o sapato aperta que eu tenho que orar mais. Não é quando a doença bate na porta que eu tenho que orar mais. Eu preciso orar em todos os momentos. Óbvio que eu tenho que orar no meu relacionamento, mas eu tenho que começar a orar, Senhor, será que é aquele infeliz ali? Ô, Senhor, já até tentou me tascar um beijo. É um sem vergonha. Você tem que orar em todos os momentos. Ore antes de tudo. Depois que você fez, orar é tirar Deus para bobo. Segundo, busque saber se está de acordo com a palavra de Deus. Gente, tudo que você fizer, 95% das coisas que você fizer, você não precisa esperar uma revelação divina, um profeta de Deus, um pastor ungido para vir falar, o Senhor te diz tal e tal coisa. Não. Você pode pegar a Bíblia e ler. Então, antes de você tomar qualquer decisão e fizer qualquer escolha na sua vida, procure saber o que a Bíblia diz a respeito. Pastor, eu quero oração aí porque meus negócios deu tudo errado lá, tomei um calote, não sei o quê, do meu sócio. Quem é teu sócio? Meu sócio é o cara do Saravá lá do... Deu... O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre luz e trevas? Olha o que a Bíblia diz aqui. Os bereanos, tá? Os que moravam em Bereia, obviamente, receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para quê? Para ver se tudo era assim mesmo. Os bereanos têm a fama de ser um povo que tudo que falavam, que chegavam lá, porque isso aqui é Atos, a igreja, o início da igreja, Pentecostes, estava todo mundo no fogo, na unção. Era um convertendo 5.000 ali, o outro 3.000 lá. Chegou em Bereia, opa, vamos ver se isso aí que o cara está falando é verdade. Pega as escrituras aí, vamos ver se isso aí bate. Foi conhecido como o povo que ouviu, vamos pegar a escritura aqui. Não, é verdade, glória a Deus, faz sentido. Entenda que para você tomar boas escolhas, fazer boas escolhas, você precisa olhar para a palavra de Deus. Antes de querer uma revelação divina, um fogo do céu, uma palavra de um profeta, uma cajadada na orelha, qualquer coisa, vá para a palavra. Billy Graham tem uma frase que ele diz que a bússola do cristão é a Bíblia. E abrindo outro parênteses aqui, nós precisamos ler a Bíblia. Principalmente o pessoal que apareceu no Reels ali do Inconformados que largaram aí hoje de tarde. Casa de ferreiro, espeto de pau. Está na Bíblia ou está amarrado? Está na Bíblia. Misericórdia. Está de sacanagem comigo. A gente precisa conhecer o que está na Bíblia. E eu vou dizer, antes de você tomar uma decisão, você precisa conhecer o que está na Bíblia. Não adianta você tomar a decisão, fez o negócio com o cara, tudo começou a dar errado. Só zebra, só para trás, só galinha, né? Que a galinha cisca para trás. Aí você, mas não é possível. Vamos abrir Provérbios aqui. Aí você vai ler Provérbios e diz assim, o tolo faz sociedade com tolo. O insensato constrói a sua casa na areia. Tá ali. Deveria ter lido antes. Terceiro conselho, busque conselhos. Busque opinião. Óbvio que você não vai buscar a opinião de um orelha seca. Mas busque opinião de pessoas que você sabe que são mais maduras que você, que são mais experientes que você, que tenham a mesma fé que você. Pelo amor de Deus, isso não precisa nem dizer. Olha que Provérbios diz,
Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Obtenha conselho e instrução o máximo que você puder. Busque, antes de tomar decisões, antes de fazer escolha, busque conselho. Cara, a gente está pensando em ter um filho aqui, casou, vá conversar com alguém que tem 3 filhos aí. 2 filhos, 1 filho. Estou pensando em trocar de carro, vai conversar. Estou pensando em comprar o carro tal. Conversa com alguém que tem aquele carro. Estou pensando em começar a namorar. Não vai pedir conselho depois que já está engatilhado. Tu já te garantiu para a menina, tu já entregou flor, tu já disse eu te amo. Pastor, o que tu acha? Eu não acho nada. É que nem o meu pai uma vez falou assim para mim, que uma vez um cara comprou um carro, um tipo, Fiat tipo, chegou para mim e mostrou, mas isso aí é conhecido como tranqueira, vive estragando. Daí eu comentei com meu pai, não, tia, tá errado, tu não pode fazer isso. Tu tem que fazer o teu comentário se a pessoa ainda não comprou, se ela está perguntando. Agora, se ela já comprou, não vai mudar nada o teu comentário, tu só vai botar para baixo a pessoa. Pastor, vem a menina, pastor, nós estamos namorando. Tu olha, meu Deus do céu, isso aí não vai dar 2 meses, que brete que essa guria tá. Tu não vai falar isso para ela. Não vai falar amém também, né? Que é pecado. Misericórdia, né? E vai. Agora, eu preciso entender que para tomar boas escolhas e decisões na minha vida, eu preciso buscar conselho antes de tomar decisão. Olha o que Provérbios ainda diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Na multidão de conselhos há segurança. Então, quanto mais conselho, quanto mais pessoas saudáveis, pessoas maduras, obviamente, você buscar, melhor vai ser. Menos chance de você se frustrar na decisão que você está pensando tomar. Demas tinha o melhor parceiro, o melhor mentor, o melhor pastor, amigo que ele podia ter. E ainda assim, ele amou mais as coisas desse mundo. E a Bíblia diz que ele foi para Tessalônica. Tessalônica era uma das cidades que mais perseguia os cristãos, que mais detestavam. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vai ver que Paulo está ensinando e encorajando a igreja a resistir. Por quê? Porque o povo estava tomando chumbo grosso lá. Porque toda a avaria, toda a idolatria, toda a orgia, tudo de ruim existia naquela cidade. Aquele homem, quando Paulo escreve isso aqui, Paulo já está quase morrendo, como eu falei. Na hora que Paulo mais precisava, o seu parceiro o abandonou. E pior ainda, o abandonou por amar as coisas deste mundo. Que eu e você não venhamos ser como Demas, que daqui a 30 anos, a única lembrança que alguém vai ter de nós é dizendo, o João deu uma virada na cabeça dele aí, pirou o cabeção. Eu poderia citar vários nomes aqui, de amigos meus, de parceiros meus que andaram comigo, que ajudaram os inconformados a chegar aonde os inconformados estão, que me ajudaram em vigília, que me ajudaram em retiro, que me ajudaram a criar o logo, a chegar aonde nós chegamos, estando do meu lado, segurando a corda. Mas as suas escolhas, de forma sutil, foram fazendo com que eles fossem amando mais o mundo do que a vontade de viver no centro da vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, para que a gente não venha ser um Demas neste século. Convido vocês a se fecharem os seus olhos, baixarem as suas cabeças. Eu quero orar por você. Eu não sei da sua vida, eu não sei das suas escolhas, eu não sei da fase da vida que você está vivendo, eu não sei como você chegou aqui,
como que as decisões que você tomou fizeram você ser quem você é hoje, a ter o que você tem hoje. Mas o que eu quero dizer para você é que uma escolha você fez em comum com Cristo, de vir nessa noite nesse lugar e abrir o seu coração para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Talvez você saiba que as decisões que você está tomando não está te levando para um bom caminho. E o Espírito Santo, na sua graça e misericórdia, o fez tomar a decisão de vir aqui para ouvir a sua mensagem e você abrir os olhos, refletir: o que eu estou fazendo com a minha vida? Aonde as minhas escolhas estão me levando? Senhor Jesus, eis aqui as nossas vidas, Pai. Senhor, desde o mais novo aqui, Jesus, até o mais velho, somos pessoas imperfeitas, Pai, que erram, que em muitas coisas, Pai, amam, Pai, as coisas que esse mundo oferece, Pai. Não podemos ser hipócritas. Amamos muitas coisas que o mundo nos oferece e que muitas delas nós temos consciência de que não irá passar dessa terra, dessa vida aqui, Pai. E às vezes muitas dessas coisas nos prendem, nos tiram tempo das coisas que são eternas, das coisas que vão nos levar para mais perto de Ti, para as coisas que vão nos levar a não retrocedermos quando os dias, Pai, finais da nossa vida chegarem. Senhor, o apóstolo Paulo, Jesus, nos seus últimos dias, quando mais precisava dos amigos, dos irmãos, dos cooperadores, foi abandonado, Jesus. E ele clama a Timóteo dizendo: não demore a vir. Um homem que foi fiel a Ti, Senhor. Um homem que seguiu, Senhor, as Tuas Escrituras, que revolucionou o mundo, Jesus, e que com certeza está contigo nesse momento. Não conseguiu convencer um homem que foi o seu cooperador, que foi o seu ajudante, que foi o seu parceiro na obra. Não sabemos o que o levou o Demas a amar, Pai, o mundo, a forma sutil que foi acontecendo, não sabemos. Mas uma coisa eu sei, Espírito Santo, que o fato do nome deste homem estar na Bíblia Sagrada, na Tua Palavra, é para que mais Demas não existissem, para que mais pessoas pudessem refletir e não cometer o mesmo erro de Demas. Não deixe-nos, Senhor, ser uma geração que amem o mundo, Senhor, da forma de se entregar aos prazeres, mas que venhamos seguir firmes, Pai, na Tua Palavra, no propósito que o Senhor tem para cada um aqui, Jesus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai, para hoje, para amanhã e para todos os dias que o Senhor tiver, Pai, da minha vida nessa terra. Que eu não venha a ser um Demas, um pastor Demas, estou em cima de um púlpito pregando, Pai, mas apaixonado pelas coisas do mundo, Pai, encantado pelas vaidades do mundo, Senhor, tornando o que eu estou fazendo aqui apenas rotineiro, apenas algo de rotina, Pai, algo programado, algo mecânico. E que dessa maneira, cada um aqui nessa noite, cada um que está assistindo essa palavra, possa entender a responsabilidade que temos, Pai, de vivermos uma vida voltada ao centro da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gente, mais uma vez, aqueles que estão nos visitando, seja muito bem-vindo. E para quem não está visitando e para quem está visitando, preste atenção que hoje eu vou fazer um desafio com vocês aí. Bota na tela aí a propaganda. Estão dormindo lá. Gente, hoje nós temos cantina. E a cantina hoje é crepe. Tá? Para quem já pensou, meu Deus, eu não vou querer crepe, porque a última vez que teve crepe, eu fiquei meia hora e o meu crepe não chegou. Tá? É um barulho aí, ó. Tem um áudio vazando aí. Gente, hoje é o seguinte, presta atenção. Você vai comprar o seu crepe e se você não receber ele em 10 minutos, você vai ter seu dinheiro de volta. Beleza? Ó. Não, é assim, Milena. Vou lá para a cozinha. Aquela vez o Felipe foi negativo aqui e disse, vai demorar. Hoje eu digo, não vai demorar. Sabe por quê? Porque a gente comprou 2 máquinas de última geração para fazer crepe. Então, se demorar é porque daí nós temos que trocar as cozinheiras, tá? Comprem, já trocamos os cozinheiros, então ajudem, comprem, fiquem ali para conversar, para bater um papo, comprem um crepe, não vai demorar. E o crepe é baratinho e gostoso, beleza? E a gente precisa pagar as máquinas, que a gente comprou 2, tá bom? Deus abençoe, uma ótimo final de noite para vocês e amanhã a gente está aqui às 10, 18 e 20 horas no culto domingo. Deus abençoe. Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan e você acabou de assistir a uma mensagem da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Nós somos uma família feliz e amiga e eu quero te convidar a nos conhecer melhor, a interagir conosco através de uma das várias atividades semanais e totalmente online que nós dispomos. Nelas, você poderá conhecer novas pessoas, orar umas pelas outras e aprender mais sobre Jesus e como viver melhor nessa época tão desafiadora em que estamos. Para fazer isso, você pode clicar no QR Code que está aparecendo aí na tela ou no link da descrição. Lá você pode entrar em Sou Novo Aqui e preencher o formulário que nós vamos entrar em contato com você. Viu só como é fácil? E lembre-se de curtir e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhece para que a vida delas também seja impactada. Aguardo o teu contato e até logo!